Fala galera, tudo bem? Tudo tranquilo? Seja bem-vindo a mais um episódio do nosso Gapcast. Para mim um prazer enorme estar fazendo esse projeto que está dando tanto valor para o nosso negócio e trazendo ferramentas para que a gente possa estar melhorando a nossa performance. E hoje eu tenho um convidado muito especial aqui, na verdade hoje um grande amigo, né? De cliente virou amigo e hoje é um grande parceiro de negócio, a gente acaba trocando muita figurinha hoje. Então hoje o nosso convidado é o Denilson. Seja muito bem-vindo, Denilson, aqui com a gente. Obrigadão. Uma honra ter você aqui com a gente, no nosso estúdio, no nosso escritório. Aliás, demorou para isso acontecer, né? A honra é minha, né? Estamos tentando marcar um almoço tem uns 3 anos, né? Mas graças a Deus, quando é para acontecer, acontece. Tamo junto. Bom, obrigado de estar aqui. A ideia é a gente poder passar para essa galera toda essa experiência desses anos todos seus nessa vivência na educação física, com a academia. E a gente poder estar conversando e podendo trocar, porque você já teve aí oscilações lá em cima, lá embaixo, e você já sabe exatamente os 2 pontos. Eu acho que isso é muito legal, que é normal, né, as pessoas terem dentro do seu segmento. Então, primeiro me conta aí como que você entrou nesse mundo. Até antes da gente começar aqui, você estava falando que você trabalhava com carro antes. Me conta como que você entrou nesse mundo da educação física, nesse mundo de academia. Como que iniciou tudo isso aí, cara? Legal, vamos lá. Cara, como que eu entrei no mundo da academia? Bom, primeiro eu era um praticante, né, normal, como qualquer outra pessoa. Tenho rinite alérgica, então foi indicação médica ir para academia por questões de saúde, para natação. Nadei até os meus 19 anos e aos 20 para 21 comecei a praticar musculação, achei legal e aí fui. E assim, eu era cliente da minha academia desde os 12 anos de idade. E como eu comentei com você, eu trabalhei uma vida inteira com carro, né? Comecei aos 6 anos de idade e trabalhei até os 27. E quando eu saí, eu trabalhei em concessionária por um bom tempo, né? Foram aí praticamente 12, 13 anos na rede Volkswagen. E eu decidi que eu ia sair e eu ia abrir minha própria oficina. Essa história é engraçada. E quando eu falei de abrir a oficina, como eu trabalhava há anos com isso, o meu vizinho, ele me propôs a gente ter uma parceria e abrir uma oficina juntos. Vimos o local, tudo certinho, estava tudo certo, já para comprar equipamentos e tal. E o que aconteceu? Quando chegou para abrir essa oficina, esse cara desistiu. Chegou assim na hora e ele desistiu, literalmente. Era em outro bairro, não era no bairro do Jaraguá. E aí eu fiquei muito desmotivado. Porque queria abrir um negócio próprio. E aí fui treinar. Como sempre, treinar para mim é algo que esvazia a mente. E aí eu fui, quando cheguei lá, um amigo comentou, cara, você está sabendo que a academia está vendendo e tal? Eu falei, também, cara, está falindo aí, está abandonada as traças e tal. E aí ele falou, cara, você não tem interesse em comprar? Eu falei, cara, para que eu vou comprar uma academia? Nem sou do ramo de oficina e tal. E fui para casa pensando nisso e fiquei remoendo isso. Isso a gente está falando em que ano? 2007. 2007. Então, a minha decisão entre comprar uma academia foi de junho de 2007 a julho de 2007. Foi em 30 dias essa doideira. E aí eu me recordo, na época eu tinha cabelo, eu estava no salão de cabeleireiro, a gente estava conversando com um amigo meu de muitos anos, hoje ele continua raspando a minha cabeça e fazendo a barba, né? O cara não pode perder o cliente, né? E aí eu comentei, cara, eu acho que eu vou comprar academia. Ele falou, você é louco, você trabalha com carro, inclusive o carro dele é o que mexia. Falei, cara, eu vou lá na academia conversar. Aí fui lá, conheci os donos, eu falei, cara, quanto vocês querem na academia naquela época, né? O cara falou, quero 70 mil reais. Aí eu pensei na minha cabeça, falei, cara, eu tenho 30. Falei, não tá tão longe, né? Vou fazer uma oferta. Falei, vocês acertariam 50 mil na academia? Não tinha noção de absolutamente nada, não tinha ideia. Eu era um aluno que treinava, né? O aluno sonhador que vai ser dono de academia. O cara falou, deixa eu falar com o meu sócio, que na época era o Marcos e o Mauro que você conheceu, que eu levei ele nos 2 gaps. E aí
o cara falou, ó, beleza, eu aceito. Eu falei, beleza, eu só tenho 30, agora eu preciso arrumar 20 mil reais. Eu não sei como eu vou fazer isso. A proposta eu fiz, agora eu vou. Aí, eu vou cara, pagar. fiquei 30 dias, tentei em todos os bancos imagináveis e eu não consegui o crédito. Aí eu fiquei muito chateado. Aí minha mãe comentou do meu tio, que tinha saído da empresa. Falou, ó, faz uma proposta pro seu tio. Meu tio da área da metalúrgica também, total academia igual eu. Aí eu fui, ele falou, ó, cara, eu vou embora pro Nordeste, pra mim não interessa e tal, assim. Fiquei muito chateado. Aí eu lembro que eu fui com o cara, conversei na sexta, falei, ó, infelizmente eu não consegui a grana e não dá. Aí ele falou, ó, cara, eu prometi pra você que eu ia esperar 30 dias, tem pessoas pra ver a academia, eu não deixei ver, porque eu gostaria muito que você fosse o dono. Você é um nosso aluno há anos, eu gostaria muito que você continuasse a nossa história aqui. Falei, ah, cara, beleza. Aí eu fiquei chateadão. Falei, ah, mano, vamos. Conversei com meu compadre. A gente foi para uma chácara no final de semana, que lá era um lugar que não tinha sinal de nada. Eu era incomunicável quando ia para lá. E foi engraçado que quando eu estava indo para a chácara, eu passei pelo dono com 2 caras no carro. E eu falei, puta, mano, os caras estão indo ver academia, vão comprar academia. Pô, vou perder esse negócio. E aí fiquei a tristeza, cara, o final de semana inteiro. Quando eu voltei, que eu cheguei em casa por volta de 10 horas da noite, meu tio me ligou. Falou, cara, tem uma proposta para você. Se eu entrasse com 40%, né, era 50%, né, então ele entrava com 20%, eu com uns 30%, só que a gente tem que pôr uma data, que eu quero ir embora para o Nordeste, eu não quero ficar aqui. E a gente colava, eu falei, tio, vamos fazer o seguinte, minha proposta para você é a seguinte, eu não posso entrar num negócio e não entender ele. Então, para ser um tempo curto, vamos pensar em 4 anos de faculdade, que eu vou entrar na faculdade e vou me formar, para eu entender como que é como que é um professor, entender que a minha visão não existia vendas, existia dar aula. E aí ele falou, beleza. Aí eu falei, vou começar em janeiro de 2008. Esses 6 meses a gente vai fazer tudo, faxineiro, recepção, tudo que tiver que fazer, a gente vai fazer. E em janeiro eu começo a faculdade e eu termino em dezembro de 2011. Eu dou minha palavra que eu não vou pegar DP, não vou reprovar nada. E no final do ano de 2011 eu compro a sua parte. Não sei quanto vai ser, mas eu vou comprar a sua parte. E assim fez. Só que eu sou impaciente. E, cara, como que eu faço para falar com o cara de noite? Ligo para o cara à noite, que era o Marcos, que eu tinha mais contato, não era com o Mauro. E nada do cara atender. Eu não dormi esse dia. Nunca me lembro. Aí deu 10 de julho de 2007. Cara, eu não dormindo. Quando deu 6 horas da manhã, eu falei, mano, dane-se, vou ligar pro cara. Liguei. Cara, alô, Denilson, aconteceu alguma coisa? Imagina você te ligando 6 horas da manhã. Cara, eu consegui a grana, mano, consegui. Ele, caramba, você conseguiu, mano. O cara vibrou comigo. Falou, é sua. Eu falei, e os caras que veio sábado? Ele falou, os caras não fizeram proposta nenhuma, é sua. Aí ele foi falar com o Mauro. Aí o Mauro falou, não, cara, vamos ouvir a proposta do cara. Ele falou, não. Eu dei a palavra para ele que se ele conseguisse, era dele. Ele conseguiu e é dele. Cara, se eu falar para você que 3 dias depois, esses caras voltaram lá na academia e fizeram a proposta para mim, para comprar, na época, por 60 mil, e pagar 5. Aí eu falei pro cara, por que você não fez essa oferta pro cara? Ele te vendia. Ele falou, a gente não tinha 5 mil. Ó a cabeça do cara. Perdeu um negócio. E aí foi aí que eu entrei. Achando que é um mundo colorido, maravilhoso, né? O mundo fantasia, cheio de fantasia, né? Lindo, né? Todo mundo treinando, ninguém reclama, né? Não tem problema, né? Academia é um lugar que, né, quem veio de fora como aluno, passa lá meia hora, 40 minutos, 2 horas, não imagina o que é uma empresa. Porque, infelizmente, a gente, principalmente, eu falo por mim, eu vim na contraversa, né? Eu vim pelo lado de professor. Então, o professor, ele imagina que ter uma academia dá aula. E é muito mais que isso. Dar aula é um dos pontos, né, de dar aula. Mas ter um negócio, gerir um negócio, aprender a lidar com pessoas, né? Porque o cara acha que ele sabe lidar com o aluno, ele sabe que ele vai lidar com todo mundo. Só que quando ele deixa de ser professor, ele vai lidar com o cliente, não é mais aluno. E aí
muda. Até porque, na verdade, existe já um pecado na área de academias, que é chamar o cliente de aluno, né? Sim. E, na verdade, ele é um cliente. Acima de qualquer coisa, ele é um cliente, Sim, né? sim, sim. E isso faz uma diferença brutal, né? Muitos gestores ainda até hoje adotam o seu cliente como aluno e aí exerce uma relação com ele como aluno e isso gera um resultado ruim para o próprio negócio. Quando você exerce uma relação com um cliente, tende a gerar um resultado muito mais propício. E aí, como cliente, pegando esse gancho, você falou o seguinte, que me chamou muita atenção na sua frase. Você falou assim, no início, quando me falaram, a academia estava falindo. Você com a visão de cliente, por que você acreditava que a academia estava falindo? O que é? Porque é interessante a galera tá vendo e tá conversando com a gente aqui, escutando a gente, e entender isso, né? Porque é muito importante isso. Qual é a mensagem que a gente passa para o nosso cliente? Por que você tinha essa mensagem, essa visão que a academia estava falindo? Qual que era? O que te passava isso? Bom, primeiro que era um lugar que estava abandonado, tanto como equipe, né? Você via que os donos praticamente nunca estavam lá, né? Isso não é problema, né? Depois a gente fala um pouco sobre isso. Mas fora isso, você via que estava a Deus dará tudo, tudo em relação à manutenção. Então, se equipamento quebra, ficava por tempo abandonado. Eu tinha que implorar para arrumar um equipamento, limpeza daquele jeito, né? Então você observa que é um local que está abandonado e automaticamente você vê que as pessoas vão saindo do local. Então cada dia que passa tinha menos pessoa. Então não tinha menos pessoa porque era mais caro, não, tinha menos pessoa porque não estava sendo cuidado, era o contrário, era muito barato. O que a gente fala de efeito cascata negativo, né? Exatamente. Você começa a não cuidar do seu negócio com o carinho que ele merece, aí esse não cuidar passa uma visão para o cliente ruim, ele começa a sair, aí você pensando nisso, você fala, então eu vou baixar o preço, porque daí baixando o preço eu vou ter mais cliente, aí eu abaixo o preço, mas o cliente continua saindo, porque Exatamente. o que ele quer não está sendo atendido, e aí vira esse efeito, porque daí chega no gargalo final, que é a falência, ou seja, a quebra do negócio, Exatamente. que é o que acontece com muitas academias, né? Infelizmente. Isso é a falta do olho do dono, mas não a presença do dono. Isso é um ponto importante que a gente fala, né? A questão do olho do dono, que engorda o gado, mas não a presença do dono que engorda o gado. E eu costumo até ir um pouquinho além nessa frase, que não é o olho do dono no dia a dia, é o olho do dono nos processos que engorda o gado. É isso que faz o negócio acontecer. Quando a academia tem os processos muito bem definidos e o dono consegue enxergar esses processos e olhar esses processos, e aí me fala por que você tinha essa visão e por que mudou isso, Nilson? O que aconteceu que mudou isso na sua vida? Então, essa primeira visão, né, que a gente tem da relação de o dono que engorda, né, o gado, né, uma linguagem, eu aprendi isso com você. Você tem essa visão, né? Eu não tinha visão que, assim, eram dois donos, os dois já são donos de negócios. E são até hoje, né? Um continua com o ramo de academia, o outro continua com o ramo do plástico. Só que quando eles geraram a sociedade, eles reabriram lá, eles tinham a ideia de ser só o dono, só que eles não tinham processo. Então, ou seja, não funciona. Eles não estavam presentes, não existia processo. Então, a tendência é cada dia decair mais. E eu tendo essa visão, eu falei assim, cara, será, cara, comprar um negócio que tá indo mal das pernas e tal? Você vê que, tipo, cada dia menos pessoas e tal. E eu, cara, não entendi absolutamente nada de nada. Eu mal sabia ligar um computador. Não sabia. É curioso, eu vou até falar, isso aqui é uma parte muito engraçada, que ele quando falou, então, mas tem um sistema. Aí eu falei, que sistema? Aí o cara mostrou, não, o sistema, era um sistema em DOS. Aí eu falei, legal, bacana. Aí eu fiz, eu falei, mano, desconfiado, pobre é uma merda, né? Cara, mano, esse cara deve estar me roubando com esse negócio de sistema. Chamar minha irmã. Chamei minha irmã e falei, vocês que entendem de sistema, eu queria que vocês fossem lá na academia e vissem comigo, porque eu não entendo nada, eu não sei nem ligar o computador. Eu preciso entender, eu sei escrever no caderno e tal, do meu jeito. E aí elas foram, não, é um sistema, que aí explicou para mim na época, né? Aí eu falei, beleza, legal, confiei nos caras, a gente virou amigo, né? No entanto que até hoje, né? até hoje, uma amizade até hoje, cara.
o Mauro continua na área de academias, a gente literalmente é um parceiro em todos os sentidos, em problemas, em ajuda, em troca de fornecedor, em compras, né? Vai fazer compra, né? Você fazer uma compra com mais pessoas, você tem um poder melhor de barganhar preço. E o Marcos, ele continuou no ramo do plástico, tá até hoje, prosperou muito, tá muito bem. Ele até me visitou essa semana, que eu falei assim, cara, você falou que queria e tal, que eu construía nós que a academia. Cara, você nunca veio aqui. Você veio aqui 3 vezes. Aí ele foi lá semana passada, falou, cara, como mudou isso aqui, cara, não dá para acreditar. Cara, você era o cara mesmo que tinha que comprar isso aqui. O que você fez nesses anos Exatamente. de academia é absurdo. Ele falou, você tinha que ter pego porque o cara fabricou, o Marcos fabricou os equipamentos. Quando você conheceu a academia, hoje não mais, mas aqueles primeiros equipamentos ele fabricou. Ele falou, isso aqui é uma obra-prima minha. Então eu não queria que qualquer um, eu queria que alguém que fosse com amor fizesse o que tivesse que ser feito e vai para cima. E quando eu falei assim de sem entender quando é dono, eu me recordo que com mais ou menos uns 5 meses, normal, aí vai começar, problema, isso e aquilo. Eu liguei para ele assim, quase chorando. Problema de não sei o quê, você sabe, né, como que reclama. Aí ele falou, peraí, calma aí um pouquinho. Você não quer mais problema? Eu falei, cara, tudo que eu não quero é problema. Ele falou, então você vai vender a academia, você vai voltar a ser funcionário. Então aí você vai ter seu horário de entrar, seu horário de sair. E aí você não tem. O seu problema, ele dura 8 horas por dia. Só que aí você não reclama. Ele falou, você não é mais criança, eu não quero ver você me ligando para ficar chorando. Por que você não liga e pergunta, cara, eu estou passando por um problema assim, você pode me ajudar? Você tem uma ideia? Eu já tenho empresa, eu posso te ajudar, eu posso te dar uma ideia. Então para de chorar. O dono é o primeiro que chega e o último que sai, até as coisas estar corretas. Depois que as coisas estão andando, é diferente. Tem problema, a sua função é resolver problema. Você está aí para isso. Para de chorar. Engole o choro que você não é criança, não. Agradece, né? Agradece. Depois, com o tempo, as coisas vão funcionar, mas agora é assim. Ele falou, você acha que eu conquistei alguma coisa sem problema? Cara, quem não gosta de problema, escolhe ser funcionário. Ponto. Você vai ter a sua hora de sair e vai ter a sua hora de entrar. É importante entender que são coisas completamente diferentes, né, cara? Você ser empreendedor, a partir da hora que você assume a missão de ser empreendedor, você assume algumas responsabilidades que completamente diferentes de funcionário. Sim. O grande problema disso que eu vejo muito no nosso mercado é que existem vários proprietários de academias que, na verdade, arrumaram o seu pior emprego, porque eles ainda estão empregados, eles não são empreendedores. Eles ainda têm a visão de empregados, né? E aí arrumam o pior emprego da sua vida. Aí realmente, por que o pior emprego da sua vida? Porque o cara não desliga. Aí é 24 horas, ele está empregado, ele é empregado do seu negócio, ele não é o dono do seu negócio, ele é empregado do seu próprio negócio. E quando você é empregado do seu próprio negócio, é a pior coisa que tem, né? E aí você me falou um ponto muito interessante, que aliás, inteligente, mas muito interessante que você colocou. Que você falou com o seu sócio, seu tio, que você ia fazer educação física para daí conhecer a área e aí entender isso. E aí você fez educação física, você se formou, aliás, é um baita professor também, muito requisitado, mas hoje a sua visão, né, de qual a diferença entre você ser um professor de educação física e um gestor? Quais as diferenças que você enxerga aí? Olha, a diferença é muito grande, né? Você, como um professor, você vai entender a parte técnica, né, do trabalho. Coisas que somente um gestor ele não entende. Então, assim, uma coisa que eu não entendia era por que gestores não eram formados em educação física. Então, hoje eu entendo, porque os caras são donos de negócio. Então, eles pagam para pessoas que são formadas a fazer aquele trabalho por ele. Eu não me arrependo, né, desse formato. É doloroso, né, como gestor, você começar como professor. Por quê? Porque você vai estar entre a equipe, mas você não faz parte da equipe. Porque a equipe não te enxerga, por muitas vezes, como um professor. É assim, uma dor que eu sentia muito como professor era assim, pô, a equipe de 10 professores, todo mundo estava junto aqui, da hora, trabalhando tudo junto.
E aí eu olhava, por exemplo, o status dos caras no final de semana, pô, a galera tava, tipo, num churrasco, a galera tava, tipo, curtindo um parque no final de semana, mas, cara, ninguém me convidava e eu não entendia que eu era... Eu ficava chateado, porque eu não entendia como é que eles não me chamavam, mas assim, eles me viam como o dono. Não que eu não pudesse estar com os caras, mas eles não tinham essa visão da minha pessoa. Mas aí está muito ligado, aí uma confusão na sociedade, de uma forma geral, Exatamente. de entender os papéis de cada um. Exatamente. Né? É como a gente sempre fala, por exemplo, você tem o papel de pai. Quando você tem o papel de pai, você precisa ser pai. Você não é irmão do seu filho, você não é amigo do seu filho. Aquele negócio de que, meu filho é meu amigo, não existe, cara. Porque o seu filho pode ter o pior problema do mundo. Quando ele tiver o pior problema do mundo, ele não vai ser os amigos dele que ele vai chamar. Quando ele tiver o pior problema do mundo, ele vai bater nas suas costas, pode chamar. Exatamente. Então você tem que ser papel de pai. Né? Esse negócio que é bonito, né? Falar, eu sou amigo do meu filho, aquela coisa toda. Não, você é pai do seu filho. Né? Você é marido, tem momento que você tem que ter o papel de marido. Então você tem que exercer o papel de marido. Se o tempo todo você só for pai e deixar o lado de marido, alguém vai exercer o lado de marido. Com certeza, e não é legal. Alguém vai exercer o lado de marido. E dentro de um fator profissional é a mesma coisa. Você pode ser professor, né? Só que é difícil as pessoas entenderem que naquele momento você está sendo professor, quando você é visto como o dono do negócio. Né? Você pode, desde que você saiba separar muito bem que aquele momento você é o professor e aquele momento você é o proprietário. Só que daí não depende 100% de você. Não. Depende da visão das pessoas também. Exatamente. Né? Depende das pessoas te encararem que naquele momento você é de fato, né, um professor e naquele momento você é de fato o chefe, ou seja, aquela pessoa que tem que tomar algumas decisões que não vão agradar todo mundo. E isso eu vejo com uma dor muito grande, Denilson, porque na verdade, a gente que conhece aí, está nesse ramo de academias já há muitos anos, já rodou milhares de academias no Brasil inteiro, mais de 90% das academias são montadas como você, ou seja, professores de educação física ou pessoas que ingressaram na educação física e resolveram abrir o seu negócio, resolveram abrir a sua academia. Ou seja, eles vêm muito com a visão técnica de dar aula, muito com a visão, né? E aí existe essa questão de todos os lados. Muitas vezes o gestor não sabe se portar como, né, gestor e professor, e existe a visão dos profissionais, dos professores, que não conseguem enxergar aquele cara como de fato ele é. E como que você conseguiu hoje, você falou que isso te incomodava, como que você hoje conseguiu transformar isso e não incomodar mais? Ou incomoda ainda, ou não incomoda? Porque você usou o termo incomodava. Incomodava. Pessoas, amigos, né? Você precisa... Aquela frase, você precisa estar rodeado de pessoas, né? As 5 pessoas mais próximas de você. Você é a média das 5 pessoas. Você tem que ser a média. E na época, isso aí foi meados de... que eu virei a chave. 2015. Eu conheci um amigo, né, na academia e comecei a criar um vínculo com esse cara, comprei moto por conta dele, de incentivar, viajamos muito e ele é dono de negócio, ele tem uma empresa de segurança. E numa viagem eu me aborreci, a gente conversando, e aí eu falei isso. E aí ele pegou e falou uma coisa que chamou muita atenção, ele falou assim: você tem equipe, funcionário, ou você tem amigo? Aí eu falei, não. Ele falou, vou te fazer a pergunta de novo. Você tem equipe de funcionários que prestam serviço para você, que você paga por esse trabalho que eles fazem, você tem amigos? Eu falei, não, é os dois. Ele falou, então eu vou te explicar uma coisa, eu vou te fazer uma pergunta muito clara. Eles chegam no horário? Eu falei, chega. Eles fazem um trabalho muito bem feito? Eu falei, fazem, cara, são espetacular. Eu amo a minha equipe. Eles faltam, falei, não, cara, os caras é faca na caveira. Ele falou, e você quer o quê? O que você quer? Que eles convidem você quer que ele convide para o final de semana? Você quer que o cara ele convide você para ir na casa? Você não é amigo do cara, você tem que entender isso aí, cara. Você tem que acordar para a vida que você é um dono do negócio. Você tem que ter, sim, um momento com a sua equipe. Você precisa estar com eles precisam entender que você confia neles e que eles confiam em você. Só que você tem que entender que você é um dono. Você não pode misturar essas coisas.
Eu não estou dizendo que você vai ser duro. Não, você tem que ser o dono. Você não tem que ser bonzinho e nem ser ruim. Você tem que ser justo. Você não é justo? Eu falei, sou muito justo. Sou justo e honro com o meu compromisso com toda a minha equipe. Tá ótimo. Porque a partir da hora que você vira empreendedor, cara, quem está em primeiro lugar é a empresa, né? Exatamente. Porque é a empresa que vai sustentar essas pessoas, né? Então, essa empresa ela está acima de você, que está acima dos colaboradores, né? A empresa é maior do que qualquer um, né? E por quê? Porque se você não pensar na empresa, né? Tudo desmorona. Tudo pode ser lindo, pode ser um relacionamento maravilhoso, pode ser lindo, mas se você não pensar na empresa, né? Então, na verdade, essa é a grande questão, né? Que você pode... e aí um ponto que você colocou que eu acho que chama muita atenção, que quando você faz a reflexão de que não, realmente, ele chega no horário, o cara faz o que tem que fazer, o cara é faca na caveira e tal, não sei o quê. Quando você não tem esse entendimento, quando você não faz essa autorreflexão, né, você começa a achar probleminha besta, né? Exatamente. Você começa a achar probleminha besta. E aí você começa a se incomodar, porque o que está incomodando não é o que o cara está fazendo aqui, o que está incomodando é que o cara não está te chamando para ir no coisa, e aí você começa... Porque quando você quer achar problema, você vai achar problema. Você vai procurar. Quem procura, acha. Exatamente. Problema é algo que, se você quiser hoje, se você quiser pensar em problema, você vai achar no mínimo uns 10 para resolver agora. Tranquilo. No mínimo. Se você quiser achar defeito nos outros, você vai achar uns 20 defeitos nos outros. Mas aí depende de onde está a sua cabeça, né, cara? Sua cabeça está focada no resultado que você precisa atingir ou sua cabeça está focada no problema que você tem? Sim, total. E hoje, infelizmente, as pessoas focam muito mais no problema que elas têm do que no resultado que elas precisam atingir. E isso dificulta demais chegar no resultado. Porque se você está focado no problema, quem é que está focado na solução? Exatamente. Quando, na verdade, você tem que estar focado muito mais na solução do que no problema, né? Essa é a ideia do mundo de uma academia, de qualquer outro tipo de negócio. Para você chegar no seu resultado, você tem que estar muito mais focado nesse ponto que é a solução. E aí você colocou um ponto que eu descobri que não era ser só professor que me gerava resultado. Eu descobri vendas. E aí, o que fez você descobrir vendas? O que fez você descobrir que realmente era mais do que só dar aula ou, né, quando eu falo assim da aula, entende-se bem que assim, quando a gente fala da aula, está muito atrelado assim, não, mas eu cuido muito bem do meu aluno, eu passo talquinho nele, eu faço sempre o melhor, e por que eu não estou tendo dinheiro, né? Por que eu estou cuidando dele com todo carinho e não estou tendo dinheiro? Quando foi que deu esse start aí na sua cabeça? Foi exatamente quando eu estava terminando a faculdade. E eu estava funcionando, estava legal, bacana, mas aquelas dificuldades que a galera que vive de plano mensal sabe. É lindo, maravilhoso, de janeiro a março, para abril, né? De maio a julho, muita tristeza, né? Aí o cara começa a ficar um pouco feliz em agosto, setembro, outubro, e quando chega em novembro, o pessoal tá dando tchau. Então, eu já estava vivendo por 4 anos, que quando chegava janeiro, eu negociava o meu carro com alguém, porque eu sou muito íntegro, uma coisa que eu nunca deixei de lado é entender a minha obrigação como dono e como pai. Eu vejo que eu sou o pai da minha equipe, que eu não posso deixar eles a ver navios. Então, eu tinha um entendimento que eu jamais poderia faltar com o pagamento deles, porque eles trabalhavam, prestavam um bom trabalho, e eles não tinham culpa se eu não sabia direito como eu estava gerindo as coisas, né? No caso, por questões de sazonalidade. Eu tinha que, literalmente, deixava o meu carro vendido todo mês de dezembro. Chegava, por exemplo, de você, Olazinho, seguinte, meu carro vale 20 mil, você ficaria com o meu carro por 15 mil? Cara, eu fico, 5 pau abaixo, assim, ó, se eu não conseguir a grana até o 5º dia útil, você tem disponível 15 mil, meu carro é seu. Eu vivi isso aí 4 anos, cara. 4 anos. 4 anos fazendo isso, constante. Foi 2008, 9, 10 e 11. Eu comprei a parte do meu tio, peguei empréstimo no banco,
com o meu carro oferecido à venda para alguém para eu poder pagar o salário do pessoal em janeiro. E fora isso, algo que me incomodava era o meu público. Eu tinha um público de ferreiro, né? Então não era um público fiel. Muitos homens na academia e pouca mulher. Poucas mulheres que entravam na academia se incomodavam com o volume de homem. Isso é a coisa mais normal que tem. E isso me incomodava. E aí eu falei, cara, eu preciso fazer alguma coisa, porque não é possível que é felicidade 2, 3 meses e tristeza depois. Eu não aguento mais isso, cara. Eu não entrei nesse mundo para isso. E aí comecei a pesquisar, procurar, e aí apareceu vocês na época com umas histórias extraordinárias que eu falava, mano, esse bagulho é mentira, cara. Como é que o cara faz que o cara tava com 200 alunos e de repente ele tem 600 e aí agora ele fatura não sei quantos por mês, que agora ele vive de plano anual. Eu falei, mano, quem que vende? Falei assim, ó, no meu bairro, eu fui o primeiro cara que implantei o cartão de crédito, que os caras só compravam no dinheiro ou no cheque. O pessoal fala, não, você é louco, né? Em 2008, quando eu comecei a passar cartão de crédito, o cara fala, não, você é louco, você perde muito dinheiro na maquininha, você vai ter que pagar imposto. Eu falava, cara, mas as pessoas, elas evoluem, então... E aí foi aí onde eu encontrei vocês, fui numa palestra, eu falei, cara, ou esse negócio é verdade, esses caras é muito mentiroso. Eu falei, eu vou pagar para ver. Não sei como fazer isso, né? Eu não entendo nada. Eu entendi muito a parte técnica, né? Eu me aprofundei muito como professor. Eu entendi que eu tinha que ser o melhor professor, que eu tinha que dar o meu melhor em todas as aulas. E isso eu fiz com muito afinco por anos. Eu ainda dou 3 aulas por semana. Como que se fala? São 45 minutos de doses homeopáticas que eu tenho semanalmente para eu não perder a essência de professor. Eu não quero perder essa essência. E a troca é muito boa para mim. Muitas vezes eu estou com a energia muito baixa e a troca com eles me fazem revigorar a minha energia. Então, quando eu conheci o processo de vendas, você vai lembrar, esse cara chegou na minha frente, né? Vocês me passam um relatório e tal. Eu falei, relatório do quê? Não, eu quero saber quantos alunos você tem. Eu falei, não tem isso, eu não sei como é que faz isso e tal. Era aquela, tipo, troca de empírica, aluno. Né? Troca de aluno. E aí esse senhor chegou na minha frente, não, aqui, ó, se você fazer assim, 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 assado e tal. Falei, cara, da onde você tirou esses números? Você visitou as academias, você lembra disso aí? Você visitou as academias concorrentes? Não visitei. Eu falei, mas de onde você tirou esse número? Ela falou, dos números que você me apresentou. Você me mostrou seus planos, essa é uma média, eu provo para você que... E aí, na época, eram... Você está falando de 2011, isso? 2012? 2012, agosto de 2012 foi o start com você lá naquela salinha lá, da avaliação. Aí... Na época, eu não me recordo direito o número de planos, e aí eu falei assim, cara, mas e aí? Você faz assim, você só paga o que você vende. Então, um plano seu, um plano meu, um plano seu. Falei, qual que é a meta? Aí, na época, você falou, 80 planos. Falei, caraca, mano, eu nunca vendi nem 30 no mês, como que esse cara xarope vem falar pra mim de 80? Aí eu falei pra você, eu vou bater essa meta, cara. E eu vendi 80 planos do dia 12 de agosto ao dia 30 de agosto. Eu enlouqueci. Quando eu comecei a entender o que era um processo de vendas e tal. E, cara, isso perdurou por um bom tempo. Eu praticamente troquei o público. Eu conheci com vocês o que é trabalhar com pessoas que querem a saúde. Não quer dizer que a galera que puxa um ferro é o ferreiro. Não, cara, tá tudo certo. Só que essa galera, eles não valorizam os profissionais que você tem na academia. Essa é a verdade. E eu, como professor, senti essa dor. Você tá como um professor, chega um cara lá aleatório para treinar, o treino do YouTube que ele vê é mais importante que você. Hoje, né? E ele nem sabe quem é o cara, às vezes, que está no YouTube lá conversando com ele. E às vezes você tem um profissional excelente para atender e essa pessoa não dá valor. E aí, a coisa que me chamou mais atenção de tudo que você falou, qual o público que você quer trabalhar? Isso foi uma coisa que eu falei, mas como assim? Ele falou assim,
tem as faixas etárias, assim, 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 assado. Aí vocês falaram, olha, o público dos 35 anos para frente é um público que precisa de saúde, não é nem que ele quer. Geralmente já é indicação médica, ele casou, ele terminou a faculdade, ele é um cara que está muito sedentário e ele precisa de público, precisa de pessoas. E aí foi aí que eu entendi que esse era o público que eu tinha que me conectar. E foi aí que vindo as vendas na minha cabeça e eu não sabia que eu era um vendedor. Eu descobri com vocês Um baita vendedor. que eu era um vendedor, mas eu não entendia. Eu entendia só que eu era um professor. Um baita vendedor. Não, na verdade, assim, a gente sempre fala isso. Quando você descobre o público, e por isso que a gente insiste tanto em descobrir o público, as estratégias ficam muito mais fáceis para você estar trabalhando quando você descobre o público. O problema que eu vejo hoje, Deus, é que as academias ainda estão querendo brigar por todo tipo de público. Né? Aquela velha coisa, eu vendo para qualquer um. Né? Então, minha academia serve para qualquer um. E para mim esse é o grande problema. Quando você não determina qual é o público que você quer atingir, não significa que você não tem ferreiro, por exemplo, na sua academia. Sim. Óbvio, e vai ter. Não é que quando você determina o público, você só vai ter aquele público. Mas o foco vai ser para aquilo ali. E aí, outras pessoas que queiram estar junto, beleza. Eu sempre falo isso de uma forma muito clara. Quando você quer vender para todo mundo, você não vende para ninguém. Né? Muitas empresas pecam exatamente por causa disso, porque elas querem vender para todo mundo. E quando você quer vender para todo mundo, você não vende para ninguém. Eu sempre falo, a minha empresa pode ser até para todo mundo, mas nem todo mundo é para a minha empresa. Aqui a gente tem essa filosofia dentro do nosso negócio. O nosso negócio pode servir para todas as academias, por exemplo, mas nem todas as academias servem para o nosso negócio. E eu sempre levo isso para os nossos clientes, ou seja, cara, você pode até atender todas as faixas etárias, todos os públicos, mas nem todo mundo serve para o seu negócio. Por isso que você precisa definir quem é que serve para o seu negócio. Né? E aí as estratégias, os processos ficam muito mais claros. Mas legal, 2012 eu lembro que foi um sucesso absurdo, eu lembro que foram 6 meses de sucesso absurdo que a gente teve ali no início, foi realmente sensacional. 2012, 2013, começou a ter um resultado fantástico, começou a fazer uma série de mudanças na academia, né? A academia começou a crescer, evoluir demais e tal. Nesse momento, o que você acredita que mais te impulsionou assim, a você ter esse resultado naquele momento ali, 2012, 2013, a você ter esse resultado positivo aí? Primeiro, vontade de vencer. Sou filhos de nordestinos, meu pai e minha mãe tem um primário, minha mãe quase terminou o ginásio e eles sempre deixaram claro para mim, né, de pequeno, filho, você é pobre, a gente é pobre e a gente tem que trabalhar e você tem que estudar. O pai e a mãe não teve a oportunidade, mas você tem. E eu sempre fui muito vagabundo em estudar, né, por gostar da área da mecânica, então eu estudar quando eu falo ir para a faculdade. Porque na minha área da mecânica que eu trabalhei por anos, eu devo ter, no mínimo, uns 100 cursos que eu devo ter feito. Nesse decorrer de 95 a 2007, eu me dediquei muito a ser o melhor profissional onde eu estava. Então, tudo que existia de novo, eu queria estar lá, eu queria aprender. E não foi diferente com a academia. Quando eu entendi que as vendas eram um negócio, que é o negócio da academia, me abriu uma chave, que eu falei assim, cara, eu achava que era só dar aula, mas não é só isso. E você, por milhares de vezes, para de dar aula, Denilson. Denilson, para de dar aula, Denilson. A empresa está crescendo, você precisa olhar para outras coisas. E o professor dono, ele tem uma dificuldade muito grande de soltar disso aí. Mas você vê as vendas acontecendo, você começa a aprender processo, você não entende de nada, né? Essa é a verdade. Você é leigo de tudo. Aí chega os caras, te desenha como que você faz. Olha, a estratégia de vendas é assim que você fala com o cliente, você precisa entender o rapport. O que é rapport? E aí você vai indo, né? Cara, é um negócio, é muito engraçado, que assim, eu entendi que eu tinha que estudar pessoas. Era algo que eu não entendia das vendas, né? O que você falou é muito importante. A academia, a Action Sports, ela é para todo mundo.
mas não é todo mundo que é para ela. Então, eu tinha essa visão que eu tinha que atender todo mundo. Inclusive, eu fiz esse alinhamento agora, em janeiro, com a equipe de vendas, deixando claro para eles, pessoal, janeiro, a galera comeu demais em dezembro. Então, é enlouquecedora a procura. Só que vocês têm que entender, vocês têm que ter a mentalidade que não é todo mundo que vai comprar com você. Atenda, descubra, né? Entenda o problema que o cliente procura e vê se você vai conseguir atendê-lo. Vai ser a coisa mais normal. Quem procura preço, o cara está pouco se lixando o atendimento que está tendo. Ou, às vezes, a condição financeira dessa pessoa também não permite que ela faça no lugar que ela adorou ser atendida. Mas se você atendeu uma pessoa muito bem, você recebeu uma pessoa muito bem como vendas, ela não pôde financeiramente naquele momento comprar com você, você pode ter certeza que quando ela puder, ela vai lembrar de você. Sem dúvida. Teve um episódio que foi de vendas que você fala assim, o que foi? Foi assim, eu recordo assim que foi tipo uma sexta-feira, academia abaixando a porta, chegou um cara do nada lá. Cara, academia, assim, o pessoal tudo indo embora. Falei, mano, eu vou vender um plano anual pra esse cara agora. Era 10 horas da noite, sexta-feira. Aí eu falei, pessoal, não, pode ir embora. Coloquei o cara dentro da academia. Mano, nunca vi o cara na vida. Tipo, na ânsia, eu vou vender pra esse cara, vou entender. Conversei. Vendi um plano anual pro cara. Minha mulher me ligando, você é maluco? Você tá com uma pessoa dentro da academia que você nunca viu? Eu falei, nada, é um cliente, o cara quer praticar atividade física. Tô atendendo, tô descobrindo o problema do cara e vou atender. E aí consegui. Muito legal, foi uma vitória para mim. E dentro disso, você falou da questão das vendas, teve um treinamento que você me deu, que você falou uma coisa que talvez você não lembre, mas você vai lembrar agora. Você visitou uma escola de inglês para suas filhas, você só foi lá para fazer uma visita. Exatamente. E você comprou. A vendedora foi tão boa no atendimento, ela fez o trabalho direitinho, ela encontrou realmente sua dor, que a gente, mesmo com todas as técnicas, estudos, isso que a gente faz, se a pessoa atender o nosso problema, bingo. Você sabe que é engraçado, né? Você fala de um ponto, e esse eu lembro bem, até vou falar aqui que acho que é legal contar pra galera. Mas você sabe num ponto que é interessante, né? A gente que dá treinamento de vendas, muitas pessoas têm vergonha de vender, têm receio de vender, né? Acham incisivo a venda, né? E, cara, a venda é uma conquista, tanto para você quanto para quem está comprando. Exatamente. Né? A venda é uma conquista para você, mas é mais importante ainda para quem está comprando. Né? Então, quando você deixa de fazer uma venda dentro de uma academia, né, você está deixando de fazer o seu cliente conquistar algo importante que é para ele. E muitas pessoas não têm essa visão, muitas pessoas acham que a gente está sendo incisivo, que a gente está sendo manipulador, né? E venda não é isso. Venda, você colocou um ponto muito importante. É você entender a necessidade do cliente, entender a dor daquele cliente, e se você tiver a solução para aquilo, você entregar essa solução para ele. Não é nenhuma enganação. Agora, se você não tiver a solução, se aquele cara, você de fato não tem a solução para ele, aí é justo você deixar ele embora. Agora, a partir do momento que você tem a solução para o problema do cara, por que você vai deixar esse cara embora? Exatamente. Por que você vai deixar de insistir com que ele compre o seu produto, se realmente você tem a solução para o problema dele? Então, acho que a venda se resume muito a isso. Mas acho que é legal contar para a galera. Eu nunca vou esquecer disso. Foi numa escola de inglês, a gerente, não era nem a vendedora, a gerente foi atender, e ela começou a sondar, e sei que, para resumir a história, no final ela disse uma frase que eu nunca vou esquecer, que ela disse: quanto custa ver a sua filha falando inglês daqui tanto tempo, né? Quanto custa você poder liberar a sua filha para fazer um intercâmbio fora do país e tal, não sei o quê? Isso não tem preço. Então, já que não tem preço, qual o dia e a hora que você quer matricular sua filha aqui dentro da nossa escola? Então, quer dizer, maravilhoso. Né? Maravilhoso. Aliás,
Eu vivo aprendendo todos os dias. A gente que treina todos os dias, a gente que aprende. O princípio básico de quanto mais você aprende é que você não sabe nada, né, cara? Exatamente. Quanto mais você estuda, quanto mais você aprende, mais você sabe que você precisa aprender mais e mais, evoluir mais e mais. E essa foi uma aula que eu tive dessa pessoa que me ajudou muito. E Adilson, eu lembro que você estourou, cara. Eu lembro que em 2012, 2013 você estourou. E aí, logo depois, 2, 3 anos depois, 4 anos depois, você teve uma queda, Uhum. né? O que você atribui a essa queda que você teve? O que deixou? Porque você colocou um ponto muito importante. Quando eu te fiz a pergunta, você colocou, cara, primeiro foi a decisão, né? A minha cabeça de querer vencer. Então, esse foi o primeiro ponto que me fez crescer na vida. Depois foi ter um processo de vendas organizado, que realmente eu conseguia executar com maestria. Beleza. E aí, alguns anos depois, você teve uma queda, né, nos seus resultados, que foi um segundo momento que a gente se encontrou. O que você acredita naquele momento que você teve essa queda nos seus resultados? Porque aqui a gente está aqui para contar para a galera, né, se a gente puder contribuir com a galera, que a galera não tenha esse problema lá na frente, essa é a nossa missão de vida, né? Então, o Exatamente. que você acredita que nesse segundo momento, quando você teve o problema, não vou lembrar o ano que foi, 2015, 2016? 16 para 17. 16 para 17. Quando lá em 16 para 17 você teve um problema, o que você atribui que você teve esse problema, já que você vinha anos batendo metas, batendo resultados, vendendo, você se transformou num grande vendedor, né? O que aconteceu? Eu tenho uma ideia, mas nada melhor do que escutar de você. Primeiro, arrogância. Eu acho que isso é muito importante. O gestor, pessoa, não importa qual área que você esteja. Arrogância. Em 2014 a 2015, você me procurou. Você estava vindo da Europa, estava com um processo novo, que era cuidar de dentro para fora, não de fora para dentro. E eu me achei soberano, porque eu achava que eu sabia vender. E nesse processo, questões políticas normais, como acontece todos os anos, né, que as pessoas ficam culpando os políticos, é mó barato isso, mas você, gestor, pelo amor de Deus, não é a política que vai mudar a sua vida, é o que você faz pela sua empresa, tá? E eu caí nessas garras políticas na época. E o que aconteceu? Meados de 2015 para 2016, começou a ter uma certa escassez de cartões de crédito, normal, crise financeira. Se eu não me engano, acho que era no governo Dilma, alguma coisa do tipo. E eu, com experiência nenhuma em gestão, que eu não tinha, eu ouvi os meus vendedores que ninguém tinha mais cartão de crédito. E aí eu caí no conto do boleto naquela época, que hoje é muito mais organizado, mas antigamente não tinha isso. Então, eu tinha acabado de fazer uma reforma na academia e nada bobo, o gerente da conta. Por que você não coloca os boletos em garantia na empresa? E aí o que aconteceu? Foi lindo, maravilhoso. Outubro, novembro, dezembro de 2015, a galera pagando os boletos, tudo certinho, beleza. Quando entrou 2016, aí começou o efeito cascata, da galera não pagar. O boleto que eu não pagava, que o cara não pagava, descontava de mim. Gerava um boleto que não era pago, descontava de mim. E aí isso foi virando uma bola de neve. E se você não entender que você precisa de ajuda e você precisa ser humilde, deixar de ser arrogante, que você não sabe o que você está fazendo, você tem que procurar quem sabe fazer, você vai para o buraco. É isso que vai acontecer. Você vai recordar que um amigo meu me procurou para ter consultoria com vocês, eu indiquei o cara teve um puta do sucesso com vocês, e eu não tive, como que eu posso falar, a simplicidade, a humildade de pedir ajuda. Eu esperei decair tudo, né? Entrei num processo de quase depressão na época. Cara, eu sou um cara que curto, gosto de viver a vida, praticar esporte, gosto de beber em amigos e tal. E, cara, naquela época que eu te procurei, eu tava tomando 1 litro de uísque por semana para chegar em casa e minha esposa não podia nem falar comigo direito.
enchia um copo de uísque ali e falava, se eu dormir sentado, deixa eu sentado, não me acorda. Que eu quero dormir em paz. Tamanho de problema que estava na cabeça. O problema na cabeça, porque eu estava dentro do problema e não entendia que eu precisava sair do problema para enxergar como que seria a solução. Viver num problema não vai resolver em nada. E você vai recordar que isso aqui é uma coisa que tem que deixar claro para vocês. Aquele misto quente com Coca-Cola salvou a minha vida. Salvou, cara. Porque eu estava extremamente desesperado, né? Eu te procurei em dezembro de 2016 e você não podia atender na correria, viagem, indo para, né, para os clientes de longe e tal. Aí você falou, cara, eu só consigo em janeiro. E eu acho que foi 17 de janeiro, uma coisa assim, que você foi lá. E aí a gente sentou, eu nem deixei você falar, eu falei assim, cara, se você encontrar alguém que fica com a academia, eu não quero R$1, você lembra disso? Lembro. Eu não quero que você me dê nada, eu quero que o cara assuma, tem dívida, tem problema, mas tem cliente, eu não quero mais, eu não aguento. Aí na hora a funcionária ligou, eu falei, eu não aguento mais problema de professor. Aí você falou, calma, respira, vamos pedir um negócio para comer? Vamos pegar um misto quente, uma Coca-Cola, uma 300, né, uma KS geladinha. E aí você foi conversando comigo. Aí você falou, cara, o que aconteceu com você? Não é esse cara que eu conheci lá atrás. Aí eu fui falando, e você falou, ó, você tem cliente? Tem, então você não tem problema. Eu falei, mas como que não tem? Minha conta, cara, tudo bloqueando, e eu não sabia mais o que fazer, já tinha vendido moto para pagar 13º dos funcionários. Eu parcelei a segunda parcela naquela época. Eu acho que foi uma das reuniões de final de ano mais difícil da minha vida, que eu fui ter com a equipe, de falar, cara, que eu não tinha dinheiro para pagar os caras, que eu tinha pagado a primeira parcela e como que eu poderia fazer para parcelar a segunda parcela do 13º deles. E, cara, eu fui apedrejado. Aquele dia eu me senti assim, Maria Madalena sendo apedrejada. E veio um Jesus no meio da reunião, cara. Isso foi uma coisa que foi muito foda. Eu tenho que falar isso aqui hoje, que é o Diego. O Diego que você conheceu lá, o Montanha. Esse menino, ele levantou no meio da reunião e falou assim, cara, eu não sei de que Denilson que vocês estão falando, mas esse cara aqui dá vida por esse negócio aqui. Esse cara não foge de nada. Ele está numa reunião explicando a situação que está acontecendo com a empresa e tal, mas... E aí eu encontrei você, reencontramos de novo em janeiro. E aí, quando você falou assim, mas você deve para quem? Falei, cara, eu devo tanto de imposto e não sei o quê. E o banco ele falou, cara, olha, eu vou te contar 2 coisas que você precisa entender. Você, gestor, escute essa. Se você deve para o banco, você não deve para ninguém. E se você deve para o governo, você deve para alguém. Um dia você vai pagar. Sem dúvida. Né? E aí a gente fez aquela reunião e você falou, eu quero todas as suas contas aqui. E, cara, você rasgando aqueles boletos, eu falava, esse gordo é xarope, velho. Que gordinho maluco, cara. O cara tá cortando os boletos. Não, esquece isso aqui, ó. Isso aqui não, isso aqui. Ó, vamos primordial. Pagar aluguel, pagar as contas básicas, pagar os funcionários. O resto a gente dá um jeito. Então, a gente ter o start mesmo, meados de abril, que foi um processo para ajustar CNPJ, essas coisas. Então, dia 1º de abril de 2017, eu não tinha R$1. Nada. Nem limite nem banco, nem nada. Eu comecei do zero ali. Construí uma nova história na Academia Acting Sport de novo. E aí foi aonde eu entrei, literalmente, em entender o que é pessoas, o processo todo, de fato, assim, afinco. E aí a gente veio crescendo de novo, lutando, caindo, um mês muito bom, um mês mais ou menos, e você conheceu a Tatiane, você deu muita risada. Mas, graças a Deus, hoje num outro patamar, e o patamar que você merece de fato, né, cara? Na verdade é que a gente coloca isso porque, primeira coisa, aquilo que a gente falou no início é a pura verdade. Quando você vive o problema demais, você não vê solução. Sim. Né? Quando você está ali desesperado, vendo problema, você não vai ver enxergar a solução. Então tem que vir alguém de fora, né? E aí você tem que ter a inteligência e a humildade de ter alguém de fora
Independente se é uma empresa, independente se é alguém preparado. Claro, o ideal é que venha alguém preparado. Um palpiteiro também não adianta para nada. Não. De palpiteiro já, né? Já chega a internet que está cheio de palpiteiro Lotado. Né? Mas tem que vir alguém preparado para te mostrar. É como se realmente dá um tapa na nossa cara e falar, cara, não, tem um outro caminho. Exatamente. Né? Você sabe disso que eu aprendi na vida com a pior dor que pode ter? Que na vida eu aprendi que o único problema que você tem na vida é a morte, cara. Tirando a morte, cara, você não tem mais nenhum outro tipo de problema. Todas as outras coisas têm solução. Né? Eu, infelizmente, perdi pai e mãe muito novo. Então, quando eu perdi pai e mãe muito novo, eu aprendi na vida que o restante das coisas são obstáculos que você vai ter que passar. Né? Porque tudo tem uma solução. Mesmo não pagar é uma solução. É uma solução, né? Exatamente. Então, tudo tem uma solução. Né? Depende de como que você enxerga para aquilo. Agora, a morte não tem solução. Então, quando você dói, né, e a morte realmente é muito dolorida, né, a morte acaba sendo muito dolorida, mas quando você enxerga isso, você vê que todos os outros problemas a gente tem inúmeras soluções. E o principal disso é como você encara esses seus problemas, como você está disposto a encarar esses seus problemas, como você está aberto a encarar esses seus problemas. E você estava aberto a encarar esses problemas, liberando a empresa para que a gente pudesse fazer o que a gente fez. Né? Porque vender você sabia, né? Você caiu numa pegadinha que é muito comum, que é a pegadinha de eu estou vendo os problemas, eu escuto quem não eu deveria escutar, então você acabou escutando os vendedores da academia que não tinham preparo para aquilo, acabou escutando o gerente do banco, acabou escutando gente que de fato não queria te ajudar, né? Queria, na verdade, ter facilidade para eles. Exatamente. Os consultores, os vendedores queriam ter facilidade. Sim. É muito mais fácil vender um plano no boleto do que vender um plano no cartão de crédito. Exatamente. Né? O gerente queria ter facilidade de vender os boletos deles, que se não pagasse, você ia pagar de qualquer jeito. Exatamente. Né? Meta batida. Então, esse é um ponto muito interessante. O mais legal, cara, é que assim, a partir da hora que a gente direcionou e criou o plano de ação, não demorou muito para a gente sair daquela situação que você estava. Né? Sim, não. Acho que esse é um ponto muito importante, porque quando você fala em abril, a partir da hora que a gente criou um novo plano de ação, não demorou para sair daquele negócio. Porque às vezes a gente fala assim, mas espera aí, eu me afundei, vai demorar mais não sei quanto tempo para sair. Claro, as dívidas não é que conseguiu pagar de imediato, mas hoje está aí. Sim. Hoje está pago. Sim, né? Você. E ao longo... A parcela, dá um jeito. O banco te liga fazendo propostas maravilhosas lá na frente. Né? Isso mesmo. Então, até para isso, você tem que ter habilidade para lidar com isso. Mas, cara, aí a gente passa por essa fase. Essa fase foi uma fase para mim, que acompanhei de perto essa fase, de muito orgulho seu, né? De ver você realmente ali fazendo a coisa acontecer, né? De fato, você entrou de cabeça novamente na proposta que a gente te deu. E você teve o resultado que você merecia. E aí, 2020 veio a pandemia. E eu conto até hoje para muitas pessoas que você é um dos nossos maiores cases de sucesso durante a pandemia. Né? Porque enquanto muitos estavam chorando, você estava ali dando risada e fazendo coisas maravilhosas. Mais uma vez, aí você veio nesse alavanco de crescimento e veio a pandemia. Quando veio a pandemia, o que você sentiu ali quando veio a pandemia? Cara, a pandemia eu acho que foi um negócio que pegou todo mundo sem saber o que fazer, a verdade é essa. Ninguém sabia de fato o que era verdade, o que era mentira. E eu falei, cara, e agora? Eu lembro que dia 18 de março, era o João Dória, ele anunciou que todo mundo teria que fechar. Aí eu lembro que eu fiz um vídeo para os alunos, né, nas redes sociais, né, para o pessoal disparar no WhatsApp, enfim, para enviar para os alunos, né, para os nossos clientes, que a academia ia ter que fechar, né, não por vontade nossa, mas por uma ordem. E aí eu fui para casa pensando no que eu ia fazer. Quando eu cheguei em casa, minha mulher tá, cara, em prantos, chorando, desesperada. Eu falei, meu Deus do céu, o que foi?
Ah, o mundo vai acabar, a gente vai perder tudo. Eu falei, calma, cara, amor, nem sabe, o negócio tá começando, tá todo mundo morrendo na China. Eu falei, meu, calma. Eu falei, calma, para tudo tem solução, né? Mandei um áudio para a equipe, falei, olha, pessoal, a gente tem caixa para bancar vocês 3 meses em casa. Então eu quero que, em primeiro lugar, vocês fiquem despreocupados que o salário de vocês não vai faltar. Eu garanto para vocês que comida tem. Então, eu não sei por quanto tempo vai durar isso. A gente vai precisar de um plano de ação. E, cara, é isso. Beleza? Então, fiquem em casa tranquilos. Isso foi, acho que uma quarta. Eu quero que vocês fiquem despreocupados. Agora, vocês das vendas, eu tenho um recado especial para vocês e vou mandar no grupo. E aí eu peguei e mandei para o pessoal de vendas. Falei, ó, pessoal, seguinte, sexta-feira a gente vai se encontrar, a gente vai sentar e a gente só pode sair da academia quando tiver uma ação pronta. Eu me recuso a ficar em casa. Eu me recuso a ficar em casa com uma academia fechada que era para estar cheia de gente. Então, assim, eu já vou adiantar agora. Se você não quiser vir, não tem problema nenhum. Eu vou ficar trabalhando todo dia aqui dentro. E aí foi que a gente fez. Fizemos uma reunião, é um negócio muito louco, né? Na época era o Yuri, Patrícia, Cássia e Diva. Hoje está só a Patrícia. E aí a gente sentou e começou as ideias, né? Aí eles falaram, mas meu, você é maluco, você vai vender para quem? Eu falei, cara, vender plano novo é complicado, mas e as renovações? Cara, tem os planos aí para vencer. Mas, meu, como que a gente vai vender? Eu falei, vocês vão aprender a vender pente para careca. Eu falei, eu não fiquei 5, 6 anos trabalhando comportamento de gente, vendas, rapport, tudo que vocês puderem imaginar para ficar guardado dentro de mim. Eu vou vomitar isso em cima de vocês. Então, a gente vai fazer esse trabalho. Eu falei, ó, não vai ser fácil, tá? Vai ser difícil. A gente nunca fez um trabalho de venda por telefone. A gente nunca teve que fazer um trabalho de venda pelo WhatsApp. Então, a gente vai na contramão de tudo. Aí, desenhamos o que ia fazer, para quem que a gente... Vocês faziam telemarketing para trazer a pessoa, mas não de vender direto. Isso. Né? Então, a gente vai tá aqui as listas e tal. Então, segunda-feira, eu quero vocês aqui 9 horas da manhã. A gente vai fazer eu vou dar um treinamento para vocês. Então, eu dei um treinamento motivacional, foda, que você chora, grita. Cara, dei para, tipo, os caras descer energizado, tipo, na segunda-feira. Mano, não vendeu porra nenhuma. Saiu todo mundo quase chorando de lá, cara. E aí eu olhei para aquilo, eu falei, meu Deus do céu, cara. Fui para casa. Aí eu falei para eles, ó, seguinte. Se a gente não vender nada nessa semana, eu não vou obrigar vocês a ir mais para cá. Tá? Eu quero deixar claro para vocês que eu vou continuar esse trabalho com vocês ou sem vocês. Eu gostaria muito que vocês estivessem comigo. Mas se vocês, por algum motivo, vocês são equipe igual toda outra equipe, vocês vão poder ficar em casa a mesma coisa. Aí eles, não, a gente, beleza. Aí eu fui para casa, cara, eu lembro que eu chorei muito, cara, debaixo do chuveiro, pedindo para Deus, cara, uma solução. Eu falei, cara, eu preciso de uma solução sua, cara. Eu preciso da sua energia. Eu preciso que você me ajude. Se eu acho que é possível, é porque é. Não é possível que eu veja uma coisa que não tem. É aquilo, eu visualizei. Então, se eu visualizei, dá para fazer. E eu preciso que a equipe acredite em mim nessa venda. E aí a gente voltou no outro dia. Aí, né, chegava, fazia um café da manhã, a galera, e era muito louco, porque era só nós 4, cara. Academia inteira tinha 4 pessoas. 5 comigo. E aí, cara, aconteceu a primeira venda. Mano, que foda foi aquele dia. Porque eu lembro que, tipo assim, a Adina falou assim, que um cliente respondeu de ontem, ele falou para você, porque eu falei, como que vai fazer essa venda? Eu falei, não tem problema. Eu falei, ó, fala que eu vou até a pessoa com a maquininha de cartão de crédito. Não existia link de pagamento naquela época. Até tinha, mas a gente não tinha nem acesso a isso, porque era só venda física, né? E aí eu falei, ó, cara, tenta sondar como é a pessoa, que eu vou de chefe, do que tiver, de máscara com roupa de astronauta, mas eu vou lá receber. Se a pessoa quer pagar, eu vou receber. E aí eu fui com a maquininha, eu lembro que de luva na mão,
né? Passava álcool em gel na maquininha, na frente da pessoa, para a pessoa passar. Meu, eu lembro que quando eu vi aquele papel saindo assim, ó, eu falei, caralho, Deus, obrigado, velho. Puta que pariu, você não faltou para mim. E aí, mano, eu fiz uns vídeos, gente, eu falei tanto palavrão, cara, nesse vídeo. Depois eu te mando, acho que eu te mandei. Eu tenho esse vídeo. Eu te mandei, não te mandei? Me mandou esse Mano, vídeo. gritando, meu, caraca, vendemos, meu. E aí, tipo, a gente criou uma parada lá, era assim, tem uma portinha social lateral lá, que é de ferro. Então, tipo assim, toda venda que saía, tinha que ir lá e, mano, bater, gritar, tipo, pra, valorizar a venda. E aí foi indo, cara. E aí foi o quê? Dia 24 foi a primeira venda que a gente conseguiu. Dia 25, acho que foi a primeira venda que a gente conseguiu de março. E aí a gente vendeu até o dia 14 de julho, que aí a academia reabria dia 15. A gente vendeu 100 planos anuais de porta fechada. Porta fechada. Com a promessa de que quando a academia abrisse, a pessoa fosse usar a academia. Então, assim, teve 2 fatores. Primeiro, eu nasci no bairro. Então, eu sou uma pessoa muito íntegra. Todas as pessoas, a grande maioria me conhecia. Hoje, poucas pessoas sabem que eu sou dono, né? Só quem vê por rede social. Às vezes é até engraçado que você chega lá na academia e alguém fala, poxa, eu queria te conhecer pessoalmente, sabia que seus vídeos me motivou, vim para a academia e tal. E é muito legal. Mas no momento da pandemia, o que fez com que a gente conseguisse isso foi o fato de eu ser uma pessoa muito íntegra, o fato de eu ter a minha palavra com eles. Então, as pessoas... Teve cliente, isso é muito engraçado, nunca desista de um cliente. Clientes que por muitos meses protelou de começar na academia, foi e conheceu. E não comprou, mas comprou com a academia fechada, cara. Na pandemia, sem saber o dia que ia abrir. Esse que é o negócio mais louco. Não tinha data para abrir. Tipo, não, mês que vem. Aí quando chegava no outro, não, é mais 15 dias. Não, mas é mais 20 dias. Mas eu acho que, né, eu acompanhei bastante esse período seu e eu acredito que são 2 pontos fundamentais, né, que você teve ali. Primeiro é esse acreditar, essa energia, né? Não adianta nada. Qualquer coisa que você for fazer na vida que você não acreditar, não serve para absolutamente nada. Uhum. Mas também não adianta nada você acreditar sem fazer ação. Sim. Tem muita gente que quer o negócio, tem vontade, acredita, mas não tem ação. Sim. Então as 2 coisas têm que andar paralelo, ou seja, você precisa ter ação. E você fez as 2 coisas, ou seja, você fez o acreditar, a energia de jogar o negócio lá para cima, de se envolver de fato com aquilo, até a última gota que a gente fala, mas você também criou a ação, ou seja, você criou alternativas, você criou como abordar a pessoa, ou de que forma que poderia ser abordado, qual é o tipo de intenção que era aquela abordagem, ou seja, então a ação com o acreditar fez o sucesso acontecer disso aí. Né? Se você não tivesse, uma das 2 coisas não tivesse de fato na mão, ou seja, você poderia ter vontade, que muita gente tem vontade, mas não tem ação. Tem muita gente que tem ação, mas não tem vontade, não tem energia. Quando você não coloca energia naquilo, aquilo ali também não serve para absolutamente nada. Então, acho que esses foram para mim, né, que acompanhei de fora e vi todos esses vídeos aí, você mandando esses vídeos, eu acredito que essa grande sintonia que você tem. E aí, cara, passando, graças a Deus você passou bem pela pandemia, enfrentou bem a pandemia. Aqui em São Paulo, para quem não é de São Paulo, nós tivemos problemas seríssimos, né? São Paulo abriu, fechou, depois abria só com horário reduzido, que era pior ainda, era pior a emenda que o soneto, né? Abrir com horário reduzido era pior ainda, não fazia sentido nenhum, né? E aí você colocou um ponto muito importante, né? Cara, você não tem que depender de político, né? Você não tem que depender de... você tem que entender que aquilo que está na sua mão, né, é o que você tem que focar. O que não está na sua mão, esquece. O que não está na sua mão, né, você não tem controle sobre isso. Então não tem o que você fazer. Se ajustar, a palavra é essa. Se ajuste o que é o momento. Exato. Então, é um momento muito bom, se ajuste um momento muito bom. Picos e vales, né? É um momento ruim, vê o que você pega desse momento ruim. Eu posso dizer para vocês aqui que eu fiz o que eu fiz por conta do tombo que eu tomei. As coisas que eu aprendi com esse cara aqui, quando deu tudo errado lá, 2016,
graças ao que eu aprendi, eu tive a calma, a paciência de, tipo, entender. Tipo assim, não, peraí, calma. Porque o desespero, né? Não, calma. O que tem que ser pago? Ó, o que precisa ser obrigatório pagar? Então, uma coisa que entenda, ninguém é caloteiro aqui, tá? Quando a gente fala que não deve ir para o banco e tal, mas é uma forma de falar, você vai se ajustar e você vai pagar. E outra coisa muito importante que você falou, cara, nesse período que você está com restrição no nome, seja educado com as pessoas que vão ligar para você. Porque existe uma pessoa do outro lado do telefone que ela está trabalhando. Ela não saiu da casa dela para brincar. Ela está trabalhando para ganhar o dinheiro dela, para ela pagar as contas dela, ela está te ligando porque você está numa lista de devedor. Seja educado com essa pessoa, atenda ela com educação, que ninguém vai ficar te ligando. Não seja grosso, ignorante, bata o telefone, xinga a mãe da pessoa. Ela não tem culpa. Ela não tem culpa nenhuma que você, em algum momento, você errou, que a verdade é só essa. Né? Não adianta pôr a culpa em ninguém. A culpa é sua. Assuma aceita que dói menos, né? Muda, ajusta e acerta, né? Eu sempre falei para você, né? Tipo, que o marketing de venda foi uma coisa que na minha vida foi muito bom. E uma palestra que eu tive que foi a mais dolorida, foi a primeira, que o cara falou desse jeito. A situação que você está hoje, o momento que você está vivendo hoje, foi você que colocou você nesse momento. Então, não culpe ninguém. Então, se você está muito bem, é por você. Se você está na merda, foi por você também. Então, se você está na merda, o que você tem que fazer para sair da merda? Né? Faça da merda um adubo numa nova terra, plante novas sementes, que isso vai dar árvores. Não fique reclamando do cheiro do adubo. Né? Porque é isso que a gente faz quando a gente está. A gente fica ali. É muito mais fácil. É fácil reclamar. Então, assim, a minha maior superação na pandemia foi eu aprender algo lá atrás. Então, os momentos ruins, né? O livro, isso é um livro bacana, se você nunca leu, Picos e Vales. Ele fala exatamente sobre isso, porque ninguém vive no pico. Você vai passar pelo pico, mas você vai ter oscilações. E se você aprender com carinho e atenção e amor cada momento da sua vida, então você vai ter momento difícil, você vai ter momento financeiro difícil, você vai ter momento financeiro extraordinário, você vai ter momentos que você vai estar rodeado de gente, você vai ter momentos que você vai estar sozinho, mas você nunca está sozinho, Deus sempre está com você. Então, aprenda a viver cada momento. Então, eu não fui nenhum gênio. Na verdade, eu só falei assim, cara, eu passei um negócio mó pior lá atrás, eu tava todo arrebentado e consegui me levantar. Eu não tô... Foi o significado que você deu para aquilo ali. Eu não tô arrebentado, né? E teve a melhor parte que eu acho que foi da pandemia. Eu conheci pessoas que eu nunca imaginei conhecer na minha vida com digital. Que foi com grupos de WhatsApp, com não sei o que. Hoje, eu participo de 4 grupos de gestores de academia no Brasil inteiro. A gente está falando de 1000 gestores. Eu nunca sonhei na minha vida ter contato com Edgar Corona, Thiago Someira, Bodytech. Os caras... Cara, eu participo do grupo com os caras trocam figurinha com nós, velho. Tipo, algo que eu nunca nem imaginei tocar. Você sabe que é um grande player, cara? Os caras, 1000 unidades, cara, não é para qualquer um negócio. E pessoas trocar figurinha nesses grupos, cara, isso jamais. Então, assim, a pandemia, por mais dolorido que seja, para o ramo de academia, foi a melhor coisa que aconteceu. Ela limpou, né, cara? Ela limpou. Quem ficou e foi inteligente, eu posso dizer com clareza que vai ser, por exemplo, o digital vai substituir. Eu provo para qualquer um que não vai substituir. A atividade física ela é obsoleta. Ela é para o resto da vida. Ela é uma manutenção do corpo.
Lógico, vai mudar as formas. Cabe a você se encaixar nessas mudanças. Agora é híbrido, seja híbrido e físico. Agora é físico, agora é online. Agora, se achar que só o que você quer é o que funciona, você tem que entender. E é isso. Eu acho que não tem gênio em nada, né? Tem você ter coragem de fazer, você não ter medo de ser criticado. Se você acredita, vai e faz. Se der errado, o problema é só seu. E se der certo, é só seu, também, né? E aí quando dá certo, nossa, você é um gênio, você é um cara. Mas o mesmo cara, você é maluco, você tá doido fazer um negócio desse? É nada, cara. Se der errado, você tentou. Tem um monte de gente que falou que ia dar errado e nem tentou. É isso. Isso é impressionante. Nível, você falou no início, a gente falou, e aí você falou que depois você ia contar. Por que você mudou a sua cabeça de que o olho do dono que engorda o gado, e porque hoje você acredita que é possível, assim, você gerir o negócio sem estar ali 24 horas ali, presente ali no negócio. Tanto é que você está aqui comigo, até eu te mandei mensagem, vamos gravar, você falou, não, cara, eu tenho esses dias aí, só não posso tal dia, porque eu ainda dou minha aula de manhã, mas o restante está livre aí, só você falar o dia e o horário que você quer. Sim. Você estava livre para vir aqui, né, durante a semana toda. O que você acredita que isso acontece, já que você está tendo uma performance legal, os seus resultados estão acontecendo de uma forma positiva, o que acontece que hoje virou essa chave para você? Primeira coisa, você tem só 2 braços. Ponto. Dono não é polvo, que tem um monte de braço. Né? Lógico, no começo, às vezes, você é o exército de 1, você é um exército de 2. Então, a sua empresa, para crescer, precisa ter gente. Então, não basta ter gente, você precisa ter processo, você precisa ter formas de trabalhar em cada setor. E você precisa entender cada setor. Né? Uma coisa que você já comentou muitas vezes, e eu já vi isso também, gestores que nem dão bom dia para os seus funcionários. O cara chega na recepção, ele sorri para um reconhecimento facial, mas não dá bom dia para a funcionária que está atrás do reconhecimento facial. Então, quanto ele valoriza a equipe dele? Né? Eu valorizo muito a minha equipe, eu fui criando processos em cada setor, eu tenho uma equipe muito competente. Lógico que, como qualquer outra equipe, existem pessoas que, cara, elas entregam mais, outras são medianas, outras entregam menos, mas o menos, quando eu falo, não é que ela entrega nada, ela entrega o essencial que ela precisa entregar. Às vezes a pessoa não acredita nela. Então, o que eu entendi era assim, eu tinha que valorizar muito a minha equipe. Então, eu precisava treinar eles. Não adiantava ficar só treinando vendas. Então, eu comecei a treinar minha equipe. Então, eu dou treinamento para a equipe de limpeza, eu dou treinamento para os professores da musculação. Dá treinamento para a equipe de limpeza? Dou, de vendas. Isso é muito bom. Eu dou treinamento de vendas. Então, assim, eu criei um treinamento de vendas que eu dou para toda a minha equipe. Então, um treinamento de venda para os professores da musculação, um treinamento de venda para o pessoal de sala. Eu lembro até que tem até, eu acho que deve ter uma mensagem, a professora falou, mas vender, que porra de treinamento de vendas? A gente dá aula de sala. Calma que vocês vão entender. Eu preciso mostrar para vocês que não adianta a gente pegar um produto, empacotar, entregar para o cliente e quando chega na sala da aula é só você puxar o fio e desembrulhar o presente para o cara. Ele fica com o presente na mão embrulhado e é o que está acontecendo nos meus setores aqui. Isso não pode acontecer, né? A equipe de limpeza, por exemplo. Cara, eu quero que você me mostre se tem alguém melhor que eles para ouvir os clientes. Onde todo mundo reclama? No banheiro, meu Deus do céu. A pessoa sai de uma sala de aula de hidroginástica ou de natação, se ele vai meter o pau na estrutura, ou no professor, ou na aula, ou sei lá, é lá. E tem gente que, cara, trupica nesse pessoal. Eles são importantes demais, cara. Eles cuidam da limpeza, eles cuidam do ambiente. Eu falo que na pandemia, eu coloquei eles como a equipe mais importante da academia, era a equipe de limpeza. Porque o que era o momento? Limpeza?
Gênio. Você podia dar a maior aula do mundo se a sala não estivesse limpa, se não tivesse com papel toalha, se não tivesse com álcool em gel, tudo ali não era um ambiente seguro. Então, para criar um ambiente seguro, eu preciso que tenha uma equipe eficiente. E eu dei esses treinamentos de vendas, né? Eu procuro, né? Que nem agora a gente começa com a semana de treinamento. Cada dia da semana é um grupo. Então, só vendas que, graças a Deus, não para de visita, então não tem como dar treinamento. Falei para eles, ó, a gente fez alinhamento, vocês estão mandando bem, vamos embora. Quando entrar fevereiro, a gente vai fazer aquele treinamento aí de X horas para dar um boot em vocês. Mas as outras equipes, musculação, equipe de sala, natação, limpeza e recepção, eu preciso reciclar eles, a gente precisa ficar lembrando constantemente qual é o papel de cada um, o que tem que fazer, né? Igual você falou, qual o maior problema do dono? Ele não consegue sair da academia, porque ele acha que o olho dele engorda o dono, né? Eu não sabia, mas você me explicou, né? Esse era um linguajar de fazendeiros, né? Que olhava para o gado e porque eles estavam lá, os gados eram bem alimentados, então o olho do dono engordava o gado, né? Mas hoje você não vai ver nenhum fazendeiro no meio de 1000 bois, ele vai ter uma equipe lá para fazer isso. E na academia não é diferente. Você precisa criar processos, né? Cara, se você sentar com carinho, pensar em cada setor, você vai conseguir isso, né? E não é o melhor processo do mundo, é o processo melhor que você conseguir naquele momento. É aquela velha coisa, né? Faça o seu melhor com aquilo que você Exatamente. tem, quando você não tem condição melhor para fazer melhor ainda. E aí você vai melhorando, aí vai acontecer os problemas, você senta com a equipe, descobre qual é o problema, senta com eles. Eu posso dizer que 90% das minhas soluções foi com a minha equipe, foi porque eu escutei eles. Tipo, coisas que eu nem pensava, algum foi lá, levantou a mão. E se fazer isso? Lógico, vai ter gente que vai falar coisas que às vezes não tem nem nexo, que não tem condição de fazer, mas, cara, eles têm tanta ideia, eles estão trabalhando lá diariamente, eles veem coisas que a gente não vê. Então hoje você pode dizer que você consegue enxergar o seu negócio do lado de fora. Total. Que legal. Total. Essa Hoje eu consigo. Hoje eu ainda não estou no nível de 30, 40 dias de férias, né? Eu ainda vou chegar lá. Mas eu consigo me ausentar por 10 dias assim, na paz, tranquilo, né? Por exemplo, viajar, fazer uma viagem de uma semana, coisa que para mim era impossível, né? Você falava, cara, você não sai daqui, não, pode vir, qualquer horário eu vou estar aqui, né? Não tinha vida. E essa é a vida da maioria dos gestores, Sim. né? Não é nem um pouco vida. sadio. Na verdade, assim, para algumas pessoas, e principalmente por aqueles sabotadores que nós temos, todo mundo tem alguns sabotadores, que é do autorrealizador e tal, trabalhar demais é bonito, né? Então a gente tem um orgulho de trabalhar demais, né? Então a gente acha isso bonito, tá trabalhando demais. É bonito falar que você é um workaholic, né? Essa palavra ficou bonita, né? Quando você entende que você não precisa ser um workaholic para ter resultado, aí o jogo muda. Né? E realmente você não precisa ser um workaholic para ter resultado. Você pode ter resultado sem precisar estar 24 horas. Isso não significa que você não está pensando no seu negócio. Você pode estar em Dubai, você pode estar em qualquer lugar no mundo, você vai estar pensando no seu negócio. Eu mesmo viajo, você me conhece bem, eu viajo uma vez a cada 2, 3 meses, eu estou viajando, eu estou para fora, né? Saio do Brasil muitas vezes. E não significa que eu não estou pensando na empresa, não significa que eu não estou trabalhando pela empresa. Só que eu não estou trabalhando mais hoje para a operação da minha empresa. Hoje eu trabalho para fazer a empresa crescer e não para a empresa operar. Porque quando você está o tempo todo trabalhando para a empresa operar, quem é que está trabalhando para a empresa crescer? A gente tem que ser o tático. Então é muito importante você trabalhar, né? Você, gestor, tem que trabalhar para fazer o seu negócio crescer. E ter pessoas que vão trabalhar para fazer o seu negócio operar, ou seja, o dia a dia do seu negócio, que é isso que a gente faz aqui, esse é o conceito, e escutando você falar só me dá orgulho de pegar, né, eu vivi alguns Denilsons, né, e hoje vejo o Denilson muito mais pronto, muito mais, né, então eu vi o Denilson na flor da pele, ele querendo resultado, e teve, graças a Deus, vivi o Denilson
no limite das suas forças, né? Depois vi, né, ele prosperar novamente. Hoje está até esse profissional excepcional, né, que eu não podia deixar de vir aqui. Nilson, uma última mensagem assim, para deixar para a galera. Claro que aqui, como eu falei, a gente até brincou aqui que se deixar nós dois, a gente fica aqui horas e horas. Né? O Dudu que está aqui com a gente falou, não, pode ficar aqui quanto tempo vocês quiserem. Falei, cara, se você falar isso para nós, vai dar problema. Aqui vai dar problema, porque a gente fica aqui horas e horas. Mas, cara, para a gente poder dar uma última mensagem aí para quem é gestor hoje, para quem é profissional, até porque precisa entender quem é personal, que quem é personal é um gestor do seu próprio negócio. Né? Então, quem é um personal, quem é um consultor de vendas que está nos assistindo também, se cada um tivesse senso de dono, né? Que é tão importante na função, o negócio evolui. Então, essa última mensagem que você possa dar para a galera, né? Você que falou tanta coisa importante aqui no dia de hoje, você fala assim, cara, nesse ano aí, para a gente poder prosperar, uma última mensagem que você possa trazer para a galera aí, para engajar essa galera e fazer essa galera ter esse resultado que eles merecem. Show de bola. Primeiro, seja dono da sua história. Seja dono da sua vida. Tenha a humildade de procurar ajuda quando você precisa. Ser dono não é só ter um CNPJ. Você é dono sendo CPF. Então, o personal, ele se julga às vezes não ser dono. E ele é dono, sim. Porque ele que, por muitas vezes, você vê personagens desistir da área porque ele trabalha demais, né? Porque ele não tem gestão do trabalho que ele faz. Então, busque ajuda, né? E não busque ajuda, né, em qualquer um, né? Tem muita gente falando muita bobagem. A internet hoje é uma ferramenta de trabalho extraordinária, mas da mesma forma que ela é extraordinária, tem muitos enganadores, muitos sabotadores de sonhos, né? A gente escuta cada coisa absurda. E se você está passando por um momento difícil, não sai pegando a primeira coisa que aparece na sua frente, porque tudo que a gente quer é uma solução rápida e ela não existe. É tudo mentira. Não existe solução do dia para a noite. Ela vai acontecer em doses homeopáticas, vai depender de você o quanto de força você vai imprimir para resolver essa força, o seu problema, mas ele vai ser solucionado. Então, acredite em você, seja dono da sua história, né? Não foi porque o Denilson, que falava na gíria, né? O Mauro falou uma coisa engraçada, tenho que falar aqui. Ele chegou no Diego lá no quarto, quando a gente estava lá em Curitiba, e falou assim, você conheceu o Denilson há quanto tempo? Aí o Diego falou, meu funcionário hoje, né? Hoje ele tem o estúdio dele também. Aí ele falou, eu conheço há 5 anos. Ele falou, você tinha que ver esse cara falando há 15 anos atrás. E como ele fala hoje, né? Hoje eu tenho o meu tom de voz baixo, eu não mudo o meu tom de voz, não importa a situação, eu vou manter esse tom de voz, mas é um processo, é muita queda, né? A palavra-chave é, não importa quantas vezes você vai cair, levante. Levante. Levante, não tem ninguém para segurar a sua mão? Então, põe as 2 mãos no joelho, levanta um joelho, apoia com a mão, segura na grade, vá apoiando na parede e fica em pé de novo. Aguenta levar a porrada. Rocky Balboa, essa é a história do filme. Não é o cara que bate, é o cara que aguenta apanhar. O cara que aguenta apanhar vai chegar uma hora que você vai ficar tão calejado que tem coisa que bate em você que você nem sente mais. Né? Aquele nível de consciência, né? Hoje você tem um nível de consciência de problema 5, com problema 4 ele não é nada, mas quando ele vê um problema nível 7, você começa a ficar descabelado. Então você tem que ir criando forças, energia, humildade, né? Humildade, essa é a palavra. Seja humilde, não seja hipócrita de achar que você sabe tudo, não seja arrogante, né? Com a sua equipe, com seus funcionários, e você, gestor, essa é a parte principal para você. Vendemos atividade física, vendemos saúde, e você é o cara que menos tem saúde. Você vende uma mentira na sua academia. Você não tem tempo para ficar com seus filhos,
você não tem tempo para ficar com a sua esposa, você não tem tempo para você. E você vai se ver doente vendendo saúde. É uma mentira. E isso é a maior realidade, né, das academias. Sem dúvida. É isso. Viva a vida, seja feliz. Que bom, meu amigo. Que bom escutar você. Cara, só quero te agradecer, né? Primeiro, toda essa nossa jornada, né? Já de tantos anos, 10 anos aí nessa jornada. 10 anos. 10 anos de parceria, né? Eu posso te chamar hoje um grande parceiro, né? Tenho orgulho de ter te ajudado, mas a gente sempre fala, né? No mundo da consultoria, como no nosso mundo, não adianta nada a gente querer ajudar se a pessoa não quer ser ajudada. Então, você sempre foi um ótimo, né, parceiro, ou seja, você sempre esteve aberto a querer escutar e receber as nossas informações. E, acima de tudo, foi um excelente aluno e aplicou isso e teve o resultado que você teve. Então, quero te agradecer novamente de estar aqui comigo, de estar nessa jornada comigo, que com certeza a gente ainda vai ter muita coisa boa para construir juntos aí nessa jornada. Se Deus quiser. E desejar aí para você sempre muito sucesso. Show. Tamo junto. Gente, então esse foi mais um episódio do nosso Gapcast. Se você está gostando, compartilha com o máximo de pessoas possíveis, se inscreve no nosso canal no YouTube para que você possa estar recebendo ainda mais informação, ainda mais conteúdo. Compartilha com o máximo de pessoas, leva isso aqui para o máximo de pessoas possíveis, porque isso aqui, essa vivência que a gente vai trazendo aqui no Gapcast, faz com que você não passe por algumas coisas que a gente passou ou que está passando. Então você que quer evitar isso e quer ajudar outras pessoas a evitar isso, compartilha com o máximo de pessoas possíveis, comenta aqui, manda pergunta, manda novos temas que vocês querem que a gente aborde aqui, que vai ser um prazer enorme estar abordando isso com vocês. Então nos encontramos no nosso próximo episódio. Sucesso, um abraço e até lá.